A gente vai falar sobre o histórico dos vírus da família do corona, né? Que é um vírus que está circulando entre os humanos há muito tempo pouca gente sabe, né? Que alguns tipos de resfriados são causados pelo coronavírus e não por um rinovírus, por exemplo. Então, começando com dados epidemiológicos, mais ou menos 20% das doenças do trato respiratório são de origens desconhecidas. A gente não tem certeza de quais são os vírus que causam essas doenças. Porém, o coronavírus humano, ele, apesar de nem todos eles terem sido identificados ainda, a gente sabe que alguns deles estão relacionados aí com os resfriados comuns. Então, aqui a gente tem um organograma de todos os subtipos, né, da família do coronavírus, e a gente vai dar um carinho especial para essa família aqui do alfa coronavírus e o beta coronavírus, que são os gêneros que afetam os humanos diretamente. Como é que eu sei se aquele vírus, né, o coronavírus, ele é o HCOV-22-9E ou se ele é o HCOV-NL63, toda essa área que está aqui enumerada é todo o genoma mapeado do vírus, do coronavírus. Cada linha dessa que a gente vê é um gene. Então, se eu tiver algum gene sendo expresso na região, nessa região específica, eu sei que o vírus ativo vai manifestar os sintomas característicos do HCOV-22-9E. Se algum gene dessa região que estiver sendo expresso, a manifestação clínica vai ser do NL63. Então, o mapeamento do vírus já foi feito. O que a gente desconhece ainda são as prováveis potenciais mutações desses vírus, mas a gente já conhece muito bem esse vírus, e a morfologia dele tem aí um tamanho de 100 a 160 nanômetros de diâmetro. Ele é um vírus do tipo envelopado e ele possui espículas, que são essas proteínas de membrana que ajudam no processo de adsorção, de fixação do vírus na célula hospedeira. Isso daqui é uma imagem de microscopia eletrônica, que é a partir dessa imagem que os cientistas conseguem fazer uma imagem hipotética, né, bem próximo do real, de como esse vírus é, para poder entendê-lo, né, de fato. O que se sabe sobre os coronavírus é que eles são helicoidais, eles possuem material genético na forma helicoidal, né? E que eles têm essas espículas, e essas espículas elas são relacionadas à fixação desse vírus na célula hospedeira. O HCOV-NL63, ele é da família alfa coronavírus, foi detectado aproximadamente no ano de 2004 e ele tem uma relação com o vírus da gripe, do resfriado comum, né, com sintomas mais leves, não tão avançados, mas é potencialmente perigoso para pessoas que têm síndromes respiratórias não relacionadas a vírus, algumas doenças respiratórias não virais. O alfa coronavírus 292E, além das espículas, né, que eu falei anteriormente, que são essas proteínas M aqui, que vão ajudar o vírus no processo de adsorção, ele tem outra proteína de membrana, que é a hemaglutinina esterasa, que é um dímero e que ela interage com as hemácias. Então, é possível detectar, num teste de triagem, a presença desse vírus pelo teste de hemaglutinação, tá ok? O processo de replicação do vírus, do coronavírus, ele não é diferente em absolutamente nada dos outros vírus da família do corona. Ou seja, ele vai passar por um processo de adsorção, ele vai passar por um processo de desnudamento, vai passar por um processo de transcrição, né, de interação com o material genômico, ele vai passar por um processo de tradução, né, proteínas virais, e ele vai passar por um processo de reconstrução da cápsula. E após essa reconstrução da cápsula, a gente já tem aí os vírions formados, e aí após o vírion estar totalmente formado, ele vai ser eliminado dessa célula e vai poder infectar células vizinhas. Quanto maior for o número de vírions, maior é a probabilidade dessa pessoa vir a manifestar a doença. Em relação ao gênero beta-coronavírus, a gente dá uma atenção especial para esses três aqui, o HCOV-OC43, o HCOV-HKU1 e o SARS.
né? Dentre todos esses, o SARS é o que tem uma importância clínica maior, porque ele foi responsável por uma epidemia bem importante que acometeu aí alguns países e causou o que a gente conhece como síndrome respiratória aguda grave. O beta-coronavírus OC43 e o HK1, eles são envelopados também de RNA de fita simples e é responsável também por sintomas como o resfriado comum. Então, mais uma vez, a gente se depara aí com uma outra cepa do vírus que se manifesta de forma semelhante a rinovírus e outros vírus da própria família do corona, mas que são outros vírus porque expressam genes diferentes. O MERS-CoV foi descoberto em 2012 e ele provocou a síndrome respiratória do Oriente Médio. Foi aí que começou-se, né, cientificamente a dar mais importância para os vírus do tipo da família do corona, né, como um vírus potencialmente agressivo para o humano, e começou-se então a rastrear mais as características genéticas desse vírus. O SARS-CoV foi descoberto em 2003 e ele que causou a epidemia conhecida como síndrome respiratória aguda grave, e foi a primeira epidemia comprovadamente transmissível entre países por viagens aéreas, viagens náuticas. Então a transmissão se dava entre humanos. Então foi uma epidemia, né, porque foi localizada, mas tinha um potencial grande de se tornar aí uma pandemia bem perigosa. E aí chegamos então ao novo coronavírus, né, identificado em 2019, com o primeiro surto em Wuhan, na China, e desenvolve a doença conhecida como Covid-19. O que a gente tem de importante aqui? Ele não só causa uma síndrome respiratória grave, mas ele também é potencialmente lesivo para outros órgãos, diferente da MERS e do SARS. Ele pode acometer sistema digestório, sistema ósseo, sistema nervoso, né? Ele pode deixar sequelas por algum tempo, porque como no ano de 2019 e 2020 estão se debruçando em cima desse vírus, não se tem ainda muita extensão de conhecimento sobre o que ele deixa de sequelas, né? E muito menos como se tratar esse vírus quando não se conhece ainda a forma de desenvolvimento e de infecção dele. O que se sabe até agora é que é um vírus potencialmente fatal, de distribuição epidêmica grave, né? E que ele pode, em pessoas que já possuem doenças do trato respiratório, agravar essas doenças e levar essas pessoas a óbito em um período de tempo relativamente curto, né? A gente sabe também que a transmissão é via humano-humano, né? Principalmente por secreções das vias aéreas superiores, nariz e boca, mas também pode haver a contaminação ocular. Não se tem relatos ainda muito definidos sobre outros métodos de transmissão do novo coronavírus. O que a gente sabe até hoje é que ele provocou uma das maiores pandemias da história. O mapa epidemiológico, ele mostra uma distribuição mundial, ou seja, todos esses pontos em vermelho, oh meu Deus, perdão, todos esses pontos em vermelhos representam áreas acometidas pelo coronavírus, o novo coronavírus, com maior incidência nas regiões em vermelho, né, com maior mortalidade e menor mortalidade nos países mostrados aqui nesse mapa em rosa claro. Existem algumas regiões, como por exemplo as regiões mais ao norte, as regiões mais ao sul, como o Polo Sul, que não houveram casos, mas isso não quer dizer que o vírus está relacionado com o clima, mas sim com o número de pessoas que vivem nessa região, né? Existem poucas ou quase nenhuma pessoa vivendo no Polo Sul, nem no Polo Norte. Então, isso é comprovado pela prevalência do vírus, a existência do vírus aqui na Groenlândia, que fica bem ao norte, é um país bem frio, e na parte norte da Ásia, que teve aí uma prevalência gigantesca, um número de óbitos muito grande, e mesmo sendo um país bem ao norte, um país considerado frio. Então, o que a gente pode observar com tudo isso que eu falei até agora é que o coronavírus ele pertence a uma grande família com regiões genéticas
algumas conhecidas e outras ainda não conhecidas, que sofrem mutação, e aí essas mutações ainda são desconhecidas para a grande maioria dos pesquisadores, e que de todos os conhecidos até hoje, o que é mais potencialmente letal para o ser humano é o novo Covid 2019, né, que causa a doença Covid-19, e que o foco, né, no momento dessa pandemia é identificar o melhor tratamento e principalmente identificar uma vacina que tenha o maior tempo de efetividade possível, né, para evitar novas pandemias e epidemias desse mesmo vírus, que tem uma taxa de mortalidade bem alta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre novas doenças virais, né? Que é um grande desafio, na verdade, para toda a comunidade científica, detectar, isolar, identificar e criar novos protocolos de tratamento para algumas doenças virais. Então, de acordo com o enfoque epidemiológico, as doenças transmissíveis representaram uma principal causa de morte no mundo no passado e ainda hoje representam um número expressivo de mortes. O controle relativo dessas doenças seguiu o aumento da mortalidade e da morbidade por doenças não transmissíveis, na sua maioria crônica. Então, as doenças virais, que na sua maioria são transmissíveis entre humanos, elas têm um papel epidemiológico muito importante, né? Porque a maioria delas tem um alto índice de morbidade e mortalidade e que não podem, geralmente não são ignorados pela comunidade científica, né? Como para identificar e enfim. De acordo com a epidemiologia, existem alguns fatores que auxiliam a identificação de determinados grupos de vírus, que é tempo, lugar e pessoa. Então, o tempo está relacionado à sazonalidade, né? A épocas do ano, a períodos do ano, a clima, né? Que aumentam ou diminuem a propagação de determinados vírus. Então, o clássico que eu acredito que todo mundo conheça é o vírus influenza, né, que é causador da gripe, que ele é altamente sazonal. Né, ele tem uma prevalência maior durante o inverno e essa prevalência vai diminuindo de acordo com o aquecimento, né, climático. Então, isso é um dado que a gente observa, porque alguns vírus eles não têm essa relação de clima, de tempo. Eles simplesmente aparecem e, independente do que está acontecendo no clima, eles continuam se propagando, né? O lugar, a localização geográfica, ela também é um ponto importante, né, que a gente leva em conta, porque existem alguns lugares de difícil deslocamento entre pessoas, ou lugares muito populosos, onde as pessoas têm um contato muito próximo, ou dependendo do vetor desse vírus, contato com animal, né, pessoas que moram isoladas em lugares silvestres, têm mais contato com animais que são potenciais vetores, então tudo isso tem que ser considerado. Em relação ao indivíduo, a gente coloca cada pessoa no seu grupo, né? Que tem em relação com a idade, o gênero, o estado nutricional, o estilo de vida, ocupação, estresse, renda. Então, tudo isso é um conjunto, né, de fatores que predispõem a pessoa a ser ou não mais suscetível a determinada infecção, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a gente consegue ir isolando, né, determinadas populações e, consequentemente, rastreando, né, os vírus, os novos vírus, os antigos vírus, através dessa distribuição. A determinação epidemiológica de novos vírus está de fato, né, preocupada com a evolução e o desfecho das doenças nos grupos populacionais. O que quer dizer isso? Pela história natural, a evolução dos vírus como um todo, a gente precisa conhecer esses dados epidemiológicos para conseguir, em determinados grupos, por exemplo, a aplicação de campanhas de vacina específicas para vírus que tem maior prevalência naquele grupo, né? Ou então fazer testes com maior frequência naquela população, naquele local, né? Então tudo isso são dados que vão, com o passar do tempo, vão mostrando pra gente o aparecimento de algum vírus novo, né? Então se foge dessa distribuição epidemiológica, a gente pode
entender que está aparecendo aí um novo vírus e já começar a cuidar dessa população nos primeiros casos, né, nos primeiros sintomas. Então, os métodos de transmissão dos vírus, eles são um importante fator que a gente tem que levar em consideração, mas ele gera sempre... ele gira sempre em torno do cíclico, né? Ele precisa de um hospedeiro suscetível, esse hospedeiro suscetível vai apresentar o agente infeccioso, esse agente infeccioso vai abordar a sua fonte, né? Vai manifestar a doença nessa fonte e essa fonte serve como uma porta de saída que, dependendo do vírus, já é a forma de transmissão. E essa forma de transmissão geralmente usa a mesma porta de saída como porta de entrada para o próximo hospedeiro. Então, se a via de saída é respiratória, a de entrada também é respiratória. Então, a gente sempre obedece essa forma cíclica de distribuição, de transmissão dos vírus. Tem também a classificação entre transmissão direta e transmissão indireta. A transmissão direta é por contato ou transmissão de gotas ou gotículas ou fomites, né, que a gente pode chamar também. O contato é, por exemplo, uma doença de pele causada por vírus. A gente pode tocar numa pele contaminada e adquirir esse micro-organismo. Transmissão por gotas ou gotículas geralmente está relacionado com doenças do trato respiratório, né? Quando a gente fala, milhões de gotículas são expelidas e nesses milhões algumas podem conter aí partículas virais. Então, falar perto de uma pessoa que está doente aumenta a probabilidade de ambas se contaminarem, né? Uma continua doente e a outra pega a doença. A transmissão indireta geralmente não está relacionada a contato, né? Como a própria palavra diz. Então eu posso pegar pelo ar, existem alguns vírus que são, por exemplo, expelidos pelas gotículas durante a fala e ficam dispersas no ar. Certo? O veículo também é importante, superfícies, aparelhos eletrônicos que são compartilhados, tudo isso pode servir como um veículo de transmissão. E o vetor? O vetor que pode ser um equipamento de proteção individual não higienizado, por exemplo, um inseto, um animal. Então, tudo isso são critérios que a gente vai separando, né, os vírus de acordo com o método de transmissão, e conhecendo o método de transmissão a gente consegue criar uma barreira, né, e informar a população sobre quais são esses métodos de transmissão para que elas obviamente os evitem, né. Virulência é um termo geralmente que pode confundir um pouco a cabeça das pessoas, que virulência está relacionada a vírus. Não, virulência é o grau de patogenicidade, ou seja, é a potência que esse micro-organismo tem de causar a doença na pessoa, que pode ser um vírus, uma bactéria, tá? Isso é bem variável. Então a gente tem as variáveis virulentas, que são patogênicas e causadoras da doença. Então, quanto maior for a virulência, maior a probabilidade da pessoa desenvolver aquela doença. E as variantes não virulentas, que geralmente não são patogênicas e não causam doenças. Então, a virulência também é um fator determinante quando a gente está identificando e buscando novos vírus. O período de latência é extremamente importante, porque a gente, a partir desse período de latência, que a gente pode até fazer uma pequena relação entre período de latência e período de incubação, porque isso mostra pra gente o tempo que o indivíduo tem para passar a contaminar outras pessoas ou parar de contaminar, né? Então, perdão, por exemplo, numa infecção aguda, a gente tem um pico da infecção, certo? E que de repente some. Por exemplo, o vírus influenza, ele tem um período de incubação de aproximadamente 5 dias, e aí ele tem um pico de manifestação dos sintomas e vai embora, ok? Infecção persistente e crônica, eu tenho um período de incubação, o início da manifestação dos sintomas, o pico, uma diminuição da sintomatologia e uma persistência dessa sintomatologia numa forma menos grave. A infecção persistente e lenta, ela vai ter um período de incubação, manifestação clínica no pico, vai diminuir, vai dar a falsa sensação de cura e de repente ela se torna aguda, esses sintomas voltam a aparecer e vão se intensificando.
Por fim, não menos importante, a infecção persistente latente, que é o período de incubação, pico da doença, volta um período de latência onde a pessoa não tem manifestação e aí aparece de novo, volta um período de latência, aparece de novo. Esse tipo aqui, um exemplo fácil de identificar é o vírus da herpes. Né? Quem tem o vírus da herpes não tem tratamento. Perdão, não tem cura, tem tratamento, mas é cíclico, né? E ele depende muito da imunidade do indivíduo. Então, se ele tem uma queda na imunidade, o vírus aproveita e aparece. Então, o vírus da herpes é um bom exemplo para infecção persistentes e latentes, ok? Essa discussão sobre novos vírus, ela vem abordando infecções que aparecem, né, desde os primeiros registros de atividade humana. Ou seja, desde que o homem conseguiu evoluir, né, ele passou a ter contato com vários agentes etiológicos, eles foram se manifestando de formas diferentes e a cada manifestação clínica de cada indivíduo era gerada um esforço para tentar identificar esse vírus e sempre no intuito do melhor tratamento, melhor prognóstico e medidas profiláticas como vacinas, por exemplo. Como eu disse anteriormente, que vetores mecânicos como EPIs, equipamentos de proteção individual, são de extrema importância quando a gente fala em transmissão, a questão da biossegurança, quando a gente está estudando um novo vírus, ela é extremamente importante. Por quê? Como foi mencionado anteriormente, quando a gente está estudando novos vírus, a gente está focado no material genômico desse vírus. Ok? Então, se a gente está focado no material genômico de um micro-organismo potencialmente patogênico, todas as medidas de segurança serão poucas para que a gente não seja um transmissor. Né? A gente que está trabalhando com isso, a gente não pode ser um transmissor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas histórias na literatura de indivíduos que foram infectados durante a manipulação genética dos vírus, para poder conhecer o vírus, porque a gente já sabe que só quando a gente conhece o vírus é que a gente consegue impedir a evolução deles. Né? Então, essa manipulação genética, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente fala em terapia gênica. Né? Na terapia gênica, a gente usa o vírus, que é um parasita obrigatório, e nesse vírus, a manipulação tem como enfoque inserir, né, um outro fragmento de DNA, de RNA, uma manipulação genética, seja ela qual for, para substituir o gene e usar o vírus, a maquinaria operacional do vírus, para identificar determinada doença ou até mesmo curar outras doenças, que terapia gênica é uma das alternativas para tratamento de várias doenças. Porém, a gente tem aí que levar em consideração a eficácia, né, que os vírus têm para carregar mutações, para carregar fragmentos mutantes, só que tem aí uma questão ética envolvida, porque eu estou inserindo um vírus, né, que não é patogênico, mas ele carrega uma mutação genética. No indivíduo, por exemplo, para tratar um câncer, né, reverter ou silenciar uma expressão gênica mutante e carcinogênica. Será que esse vírus inserido, mutante, ele vai só atuar na célula doente? A gente não tem como saber. Então existem muitas questões éticas, todas as pesquisas voltadas para isso, elas passam por comitês de ética de muita acurácia, porque existem limitações para esse processo, que é justamente a falta de conhecimento que a gente tem de direcionar esse vírus mutante para onde a gente quer. Então ele pode se instalar em outro lugar e carrega com ele aí uma mutação que pode ser carcinogênica também, ou pode manifestar algum outro tipo de doença naquele indivíduo. Em relação às implicações econômicas das pandemias, todo o dinheiro que é investido para controlar essas doenças, a gente entende que não é só um vírus que está matando pessoas, que existe um contexto social e econômico gigantesco, porque quando existe uma pandemia, a oferta de trabalho diminui,
porque as pessoas estão com redução de horários, ocupados e horas trabalhadas. A produtividade no trabalho diminui, porque a pessoa, se ela estiver doente, ela está manifestando sintoma, então ela tem uma baixa produtividade. Se ela não está doente, ela tem medo de ficar. Então, isso tudo diminui a produtividade. E as cadeias produtivas interrompe o fluxo de insumos entre os setores. Por exemplo, se para um setor da economia, o que está antes e o que está depois vai ficar também defasado. Então, tudo isso gera um efeito em cascata, que acaba acometendo todas as áreas econômicas de determinadas regiões, e no caso das pandemias, do mundo, né? E aí cabe a cada país, a cada região, obedecer algumas normas, algumas determinações, para que tudo isso seja o menos danoso possível economicamente falando. Já falando de implicações sociais, a gente tem aí um problema seríssimo, né? Que no século XX, no século XXI, a gente já pode colocar as doenças psicológicas, as doenças de cunho mental, como as principais doenças do século, né? E frente a isso, inserir uma pessoa que nunca teve contato com o que é realmente uma pandemia é muito perigoso, né? Porque dependendo da forma de transmissão do vírus, essa pandemia vai demandar um isolamento social, vai demandar uma série de questões que vão trazer uma novidade para aquelas pessoas que não sabem lidar com isso. Né? Então a gente tem aí alguns eventos, algumas implicações sociais das pandemias, que é o medo de ficar doente, morrer. Né, porque a gente, durante isso, os veículos de informação, eles abordam muito sobre isso. Então, quem não tem um pouco de conhecimento, ou até tem, é impossível ficar inerte a esse tipo de informação. A gente sempre acha que com a gente não vai acontecer, até que acontece. Então, esse medo de ficar doente, de morrer, acaba se tornando um mal psíquico que acaba afetando o indivíduo de uma forma, em alguns casos, de forma crônica, né, da ansiedade, depressão, entre outros. Evitar procurar um serviço de saúde. A pessoa tem o sintoma, não sabe o que é, não vai no médico, porque ela fala, pô, se está todo mundo ficando doente, eu não vou me arriscar a ir no hospital onde está todo mundo doente para eu pegar a doença também. Né? Preocupação com a obtenção de alimentos, remédios e suprimentos pessoais, tudo isso diz respeito, olha, eu não sei, eu vou entrar em contato com pessoas que eu não sei se tem aquela doença. Então, eu vou menos para a rua buscar os alimentos, remédios, suprimentos pessoais. Então, isso também é uma implicação social, porque muitas vezes a pessoa acaba se colocando num estado de desnutrição, subnutrição, por causa de problemas de higiene, também por medo de socialização, né? Acaba gerando pessoas portadoras de agorafobia, que tem medo de pessoas, né? O medo de perder a fonte de renda por causa das implicações econômicas, né? Demissões, a quebra da cadeia produtiva, tudo isso afeta muito o indivíduo. Sintomaticamente, essa pessoa acaba manifestando todos esses medos, essas preocupações em alterações do sono, porque isso gera um estresse, e com o estresse há uma elevação nos níveis de cortisol, que está diretamente ligado com a qualidade e a quantidade de sono, e sentimentos psicológicos como raiva, frustração, irritabilidade, e que se isso não for identificado, isso pode evoluir posteriormente para doenças psíquicas crônicas, né? E existem grupos que são mais vulneráveis a isso, idosos que vivem em casa de repouso, que não veem a família, crianças que não entendem, não têm noção ainda do que está acontecendo. Então, as questões sociais, as econômicas, elas estão sempre caminhando ao redor das técnicas da epidemiologia, da forma de detecção de novos vírus, para que tudo isso em conjunto se tenha pessoas sãs para poder trabalhar, esse trabalho gira a economia girando fornece dinheiro para os pesquisadores e epidemiologistas traçarem perfis e provavelmente conseguir ter uma maior eficiência na identificação de novos vírus. Agora a gente vai falar um pouquinho do contexto social, do isolamento social na contenção de doenças, né? Para que, de fato, provocar o isolamento social? Quando a gente tem uma infecção de caráter transmissível entre humanos, a gente precisa priorizar que essa distribuição, né, essa transmissão seja
a menor possível, para que acometa o menor número de pessoas possível. Então, a necessidade do isolamento social para algumas pandemias e epidemias, ela visa impedir ou diminuir a disseminação do vírus, né, que possam ser passadas de um indivíduo para o outro ou dispersas em superfícies, e tem um enfoque bem diferenciado, que é minimizar o volume de atendimento no serviço de saúde. Todo país, cada país tem uma forma de atendimento de saúde para a sua população, seja ele público ou particular, porém, né, nenhum hospital no mundo se prepara para receber pacientes na sua capacidade máxima. Todos eles se preparam para o atendimento numa capacidade aceitável, sempre com uma margem de leitos disponíveis. Se a gente pegar a Covid-19 como um exemplo, a gente vai observar que os fatores que determinaram o isolamento social, entre eles, foi a taxa de ocupação de leitos, né, e a parte de os equipamentos, os ventiladores mecânicos disponíveis. E como é uma doença que acomete as vias respiratórias, em casos graves a pessoa precisava de ventiladores mecânicos. Então, a ideia de se manter o isolamento social é para que não se chegasse ao ponto de falar, não tem mais lugar no hospital, né? E infelizmente em alguns lugares do mundo, no exemplo que eu dei da Covid-19, isso aconteceu. Muitas pessoas chegaram a óbito esperando, né, um leito ficar disponível. Então, de acordo com a OMS, esse isolamento social, além de ser necessário, ele provocou, além de outros distúrbios, como ansiedade, depressão, gerou um impacto econômico bilionário, porque se uma pessoa não pode sair de casa, ela não vai trabalhar. Se ela não vai trabalhar, o lugar onde ela trabalhava vai ter que parar. Então, o proprietário vai ficar sem dinheiro. Então, são cadeias, né, cíclicas que vão sendo derrubadas por causa do vírus, né? O vírus tem que ser retido, então o isolamento entra aí e acaba afetando todos os sentidos. Em relação a consequências físicas do isolamento social, a gente vê um aumento na incidência de violência doméstica, porque a pessoa não pode sair de casa, né? E essa violência doméstica, perdão, voltar um pouquinho, ela está relacionada tanto entre homens e mulheres, né, casais ou familiares, e entre pessoas e crianças e idosos. Né? E tudo isso é fruto, geralmente, da impaciência, da intolerância, da falta de recurso, da irritabilidade, mas acaba se refletindo, sim, nos índices de violência doméstica, um aumento expressivo quando é decretado isolamento social. A obesidade também é um problema muito importante, porque a obesidade é um fator de risco para várias doenças. Então, a pessoa dentro de casa, isolada, sem atividade, ela tende a ficar mais sedentária e a comer mais, comer em menores espaços de tempo. Então, a perda de massa muscular também, que vem do sedentarismo decorrente desse isolamento, né? Porque muitas pessoas ficam achando que estão de férias, e quando na verdade não. Né? Então, tudo isso, o isolamento social mexe com a mente, mexe com o corpo. Deficiências visuais. Aqui a gente tem duas frentes para abordar esse tópico, que é as deficiências vitamínicas por causa de uma alimentação ruim, principalmente uma alimentação pobre em vitamina A, acaba cometendo e causando deficiências visuais. E também o fato das pessoas ficarem muito com os olhos voltados para uma televisão, para um aparelho celular, enfim, um dispositivo eletrônico, que isso acaba gerando um estresse, tanto no processo visual, quanto nos músculos de acomodação periorbitais. Então, depois, para reverter isso, se tornar um mal crônico, pode vir a dar um relativo trabalho. E disfunções hormonais, que isso é indiscutível, a literatura já sabe que o isolamento social forçado ou não forçado gera alteração hormonal, principalmente quando a gente fala do cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode modular todos os outros hormônios de maneira indiscriminada. Já em relação às consequências psicológicas, a gente tem um problema gravíssimo de saúde pública, que sempre aparece durante ou após uma grande epidemia ou pandemia, que é decorrência da falta de interação social.
né? O ser humano é um animal que vive em sociedade. Então, quando você tira isso, as pessoas começam a adoecer mentalmente. E a gente tem um enfoque bem importante, uma visibilidade bem importante dessa alteração psicológica em indivíduos pré-adolescentes e adolescentes. Porque ele está num processo de socialização e de repente isso é tirado dele. Isso tudo gera um estresse psicológico que pode até reverberar no desenvolvimento físico da criança e do adolescente. Entre os sintomas, né, do isolamento social, a gente vê descrito na literatura agressividade, intolerância, surtos, pensamentos negativos como medo de morte iminente, cansaço e aumento de transtornos de humor. Ou seja, todas essas desordens ambientais, elas acabam refletindo no nosso psicológico e, consequentemente, isso se manifesta, né? O sintoma de um mal psicológico, ele é alteração no estado de humor ou no estado de consciência. Então, muitas das consequências nesse quesito, as psicológicas principalmente, elas vão ser observadas após as pandemias, né? Durante a pandemia a gente observa pouco, mas como isso vai se tornando crônico, a gente observa isso muito evidente depois que essas pandemias passam, quando as pessoas voltam à socialização, saem do isolamento social. Em relação às consequências, as consequências sociais, a gente tem os distúrbios familiares, né, muitas brigas entre as famílias, ou até mesmo uma aproximação, que é um fator positivo, o afastamento dos conhecidos e quebra de vínculos, necessidade excessiva de contato físico. Então a gente tem a necessidade o tempo todo, mas quando isso nos é retirado, a gente acha que quer mais do que realmente quer. Então alteração no comportamento nos ambientes externos, a gente, quando se trata de uma doença transmissível entre humanos, as pessoas acabam ficando intolerantes umas com as outras na rua, por exemplo, quando precisa sair de casa. E isso é muito evidente também, a falta de tolerância, né, com as pessoas. E, mais uma vez, isso é muito evidente com idosos e crianças. E xenofobias, as pessoas começam a manifestar fobias em relação a outras pessoas, de classes sociais, de opções sexuais diferentes. Tudo isso vai gerando distúrbios que, na maioria das vezes, são irreversíveis, dependendo do tempo de isolamento que essas pessoas são expostas. Em relação às consequências econômicas do isolamento na pandemia da Covid-19, o que a gente observa é a priorização dos órgãos governamentais na preservação da vida e da saúde e as perspectivas populações. Só que para que isso possa acontecer, existem várias condutas que são inerentes, né, de cada nação e que não são homogêneas entre todas. Então, o que um determinado país faz não é o mesmo que outro faz. E isso pode gerar um aumento no tempo do isolamento social, um aumento na consequência econômica desse isolamento social. Né? Como eu já comentei anteriormente, retirar um membro da sociedade produtiva, economicamente produtiva, representa um dano gigantesco, né, para toda a cadeia de produção. Então, isso é um problema grave econômico relacionado a isolamento social no caso da Covid-19. Os desafios, né, econômicos relacionados ao isolamento social amplificam a oferta de serviço na área da saúde, porém, não é todo mundo que quer se expor, né? Tem pessoas com famílias, crianças, então a pessoa não quer se expor ao risco. Limitada a possibilidade de recurso financeiro, mão de obra qualificada, equipamento, então a requisição de profissionais da área da saúde durante a pandemia de Covid-19, ela está sendo muito alta, porém, alguns lugares estão até contratando indivíduos que não são treinados para lidar com doenças infecciosas ou doenças de tratamento intensivo. E isso, muitas vezes, acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né, o tratamento daquele indivíduo e deve ser observado com muita cautela. O atendimento às políticas de lockdown é um dos maiores desafios enfrentados por essa pandemia, porque o lockdown ele diz, né, que nada deve funcionar, apenas os serviços essenciais, né, que é saúde, higiene e alimentação.
Agora, pessoas que, lugares turísticos, lugares não turísticos, mas que de repente está tudo fechado, nada funciona, tudo isso traz um impacto econômico gigantesco. Não só o isolamento social, mas o lockdown, que é uma medida mais agressiva de isolamento, é você não poder sair de casa a menos que tenha uma boa explicação para isso. Tudo isso vai ficando cada vez mais complicado para se lidar, como um desafio, né? Então fica mais evidente que definir estratégia para retomar as atividades, para minimizar os danos a longo prazo, elas têm que ser muito bem pensadas de acordo com a população daquele local, daquele país, daquela nação. Certo? Porque não dá para implementar as mesmas estratégias de retomada em lugares diferentes, porque é muito cultural. Existem lugares onde a cultura manda alguns comportamentos e as pessoas não respeitam, as pessoas não conhecem, né? E não respeitam por falta de conhecimento mesmo. Então, a questão da higienização, instabilidades políticas, acaba gerando conflitos muito maiores do que só uma doença viral. E quando eu digo só, eu não estou falando que não estamos desmerecendo a doença, muito pelo contrário, mas é uma doença que causa uma alteração global e cada lugar responde de uma forma em relação a isso. Então não basta só se preocupar com as pessoas, né? Tem que se preocupar com a nação, com a população e como garantir que essa população depois venha a ser recolocada no mercado de trabalho de forma gradual. As pessoas que se mantiveram em mercado de trabalho com carga horária reduzida ou coisas assim, comecem a se sentirem prontas para isso, né? Sem a xenofobia, sem os resquícios psicológicos, né? E o que vale ressaltar também é que muitas nações ou muitas populações, quando existe a retomada gradativa dos serviços não essenciais, as pessoas têm medo de se expor novamente e correr o risco de ter uma doença pela segunda vez. Então é muito importante tomar determinados cuidados, mas esses cuidados eles não podem ser única e exclusivamente voltados ao vírus. Né? Ele tem que ser, essas doenças virais, e no caso o exemplo aqui é a Covid-19, ela tem que ser abordada como uma doença de amplo espectro, que vai afetar o indivíduo como indivíduo, a sua sociedade, a sua população, o seu estado, o seu país, tanto de forma psicológica, financeira, como econômica. Todos os campos são afetados. Então, o rastreamento e a urgência dos serviços de saúde em identificar, cuidar e traçar estratégias para minimizar os danos causados por doenças virais tem sido atualmente um dos maiores desafios, né, dos cientistas de todas as áreas, políticas, sociais, psicológicas e as áreas da saúde. Vem sendo um desafio gigantesco prevenir ou tratar aqueles indivíduos que já estão acometidos pela doença. E observar também como os sistemas de saúde públicos ao redor do mundo funcionam, né, para ver como isso pode ser ajustado ao longo do tempo, já se pensando se algo parecido acontecer novamente. Então, eu espero que tudo isso que eu tenha dito para você tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado a quebrar algum tipo de preconceito, para trazer mais informação sobre como a gente deve se portar e os cuidados que a gente deve tomar para manter o bem-estar físico, psicológico, econômico, social durante uma pandemia e o isolamento social. Eu vou ficando por aqui, espero você para resolver a nossa situação, problema, e pensando aí já como um profissional de saúde pode atuar nessas condições. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.